esportes que estão lá tendo, às vezes, um resultado legal e que a torcida gosta de acompanhar, eles não têm tanto espaço nas redes sociais oficiais do clube. Então eu fui vendo, falei, cara, por que não oferecer para essa galera para a gente melhorar a comunicação deles? Já que o marketing do Vasco não tem como. E não era por má vontade, nem achando que isso não vai me dar audiência, mas é porque não tinha braço mesmo. Já que o Vasco não tem braço para cuidar tão bem disso aqui, e eles acabam, a galera vai fazendo ali meio que sozinho muitas coisas, são verdadeiros, pô, guerreiros mesmo, os caras dos esportes olímpicos ou dessas outras modalidades. E, cara, vou lá oferecer alguma coisa. Muitas vezes eles não tinham orçamento mesmo para contratar uma agência para cuidar, mas eu estava ali. Eu nunca tinha trabalhado numa agência. Continua que eu nunca trabalhei em outra agência, a não ser a 12. Uhum. Então eu não sabia muito bem como eram os processos, como era tudo, mas a minha experiência era de ter trabalhado com agências, Uhum. não em uma. E então acabava que eu, quando ia falar com esses clientes, eu ia ajudando eles já de alguma forma, mesmo que não diretamente ali, porque eles não tinham condições de me contratar. Porém, eu ia identificando, falei, cara, mas isso aqui é importante para mim, isso vai ser um case foda. Uhum. Então, várias vezes a gente fez algumas coisas lá no início, até mesmo pro futebol 7 do Vasco, de outros clubes também, do Boa Vista, a gente já fez coisa também pro Bangu, que eu fui fazendo justamente para ter cases, entendeu? Falei, ó, vou te ajudar então. E aquilo ali ia mostrando para eles um resultado. Alguns acabavam me contratando mesmo, não, Gustavo, pô, isso aí realmente hoje não tem como eu viver sem isso, porque em 2015, né, até hoje a gente ainda tem um pouco disso, né? Da galera ainda não valorizar tanto assim as redes sociais. Acho que não precisa. E isso hoje a pessoa que está assim, na minha opinião, ela sempre esteve muito errada, mas hoje ela está um pouquinho mais, né? Mas em 2015 a gente ainda tinha que ter um poder de persuasão maior, a gente tinha que convencer mais do que hoje. Hoje a maioria da galera já está convencida disso. Então, quando eles viam que estavam funcionando, acabava que alguns acabavam nos contratando de verdade e acabava que eu girava case, entendeu? Isso foi E muito como que você importante. foi aguçando esse olhar para entender que uma coisa pequena, um case, pode te abrir uma porta maior, pode te levar para projetos maiores, né? Porque assim, eu acredito muito que você mostrar que você sabe fazer é muito importante. É mais do que o seu argumento, mais do que a sua retórica ali de venda. Então, eu chegava num dos clientes que eu acreditava que eram clientes que tinham um tamanho interessante para mim naquele momento. Só que quando eles falam assim, tá, e o que que você já fez? Eu tinha só o Vasco como portfólio. Uhum, E aí ele acabava que ficava muito distante da realidade daquele cliente. Pô, uhum, beleza, cara, mas eu sou uma escolinha aqui de uhum, bairro, ou uhum. eu sou um restaurante que a gente começou a tentar dar uma variada em determinado momento porque a gente precisava ter ali algum cliente fixo para até para nos manter, né? Um contrato Então, fixo para fluxo de caixa, né? exatamente. E acabou que a gente precisava disso para ter cases, entendeu? Para mostrar. Porque, mais uma vez, a gente era uma agência que tinha acabado de surgir com na época eu tinha 26 anos, então eu era muito novo, meu sócio é mais novo que eu, os nossos colaboradores eram bem mais novos do que nós também. Então, acaba, pô, por que que eu vou acreditar nesse cara aí? O que que ele tá me falando? Então, quando a gente mostrava, não, a gente já fez isso aqui, olha o resultado, conseguia mostrar ali o engajamento que teve, quantas pessoas alcançou, que conseguiu ter mais um número X de clientes. Então, mostrar que a gente sabia fazer era importante pra gente pra caramba naquele momento. E você, o que que você entende que foi seu maior aprendizado, assim, né? De, cara, começar ali nos cases e de chegar a fechar contrato maior. E não só maior de rede social de longo prazo, por Uhum. exemplo, mas de projetos de marketing maiores, que acho que é a grande barato da 12 hoje, né? Que nem é só exatamente rede social. Cara, Esse marketing mais integrado, né? Esse marketing mais sim, sim. complexo em todas as Cara, frentes. assim, hoje, para te falar assim, um aprendizado é bem difícil porque eu acredito que a gente está aprendendo todos os dias. Como eu falei, eu não tinha trabalhado em nenhuma agência antes, então muita coisa
estudando, vendo exemplos, conversando com pessoas de mercado, outros amigos que trabalharam em agência. Então, é um desafio diário. Eu acredito que até hoje, assim, eu olho, pô, mês passado eu acreditava que era tal coisa, e agora eu já vejo que não é. Então, a gente tem muito desse aprendizado no dia a dia. Pra caramba, muita coisa. E eu acho que isso também nunca vai resolver, né, cara? A gente vai aprender sempre, mas a gente está aprendendo muito ali no dia a dia. Eu acho que um aprendizado, assim, que vem agora, que assim, na minha cabeça, é a situação de, tipo assim, demonstrar, que é o que a gente tenta sempre, todo dia, não só mostrar que nós estamos ali vestindo a camisa mesmo do cliente, a gente tenta entender todo o processo dele, porque assim, a gente chega para vender um projeto e às vezes esse projeto ele não está, como é que eu posso dizer, de acordo com o tamanho ou com os objetivos do cliente naquele momento. Então, dos nossos aprendizados é a gente não fugir dessa ideia de fazer uma coisa muito quadrada, de chegar, ó, meus serviços são esses aqui. Eu vou te... Não, a maioria das nossas conversas é tentar entender o momento do cliente, o que ele está precisando, quais são os objetivos dele e tentar fazer algum projeto que cabe dentro do orçamento dele e dos objetivos dele naquele momento. E que vai ser mais estratégico, né? Exatamente. Que não vai ser, às vezes, não é o que ele acha, né? E qual é o desafio disso? Porque, às vezes, o próprio cliente ele não sabe em que lugar que ele está. Verdade. Então, Ainda mais do marketing, pensando em marketing, né? Exatamente. Então, o desafio ali, o que a gente vai aprendendo no dia a dia, é a gente conseguir esse equilíbrio de, cara, como eu consigo chegar onde esse cara quer chegar, mas aterrando um pouquinho ali na realidade, de, ó, meu irmão, mas isso aí eu não consigo chegar agora, mas tem todo esse processo aqui, que se você me der esse tempo, se você fizer isso aqui, a gente consegue chegar lá na frente. O pessoal é muito imediatista, né? Sim. Eles acham, imagino você, contrata lá um influencer, eles acham que no outro dia... Milhões de seguidores milhões de cupons vendidos. Exatamente. Vou ficar rico se eu botar esse fulano. E ele sempre acha que quanto mais caro o fulano, mais rico ele vai ficar. Exatamente. E às vezes aí você consegue convencer ele de que não precisa do fulano. Pelo contrário, vai falir. Exatamente. Que ele não precisa do fulano. E aí, mas aí ele não entende quando vem o resultado e ele não tem milhões de seguidores no outro dia. Porque essa é a expectativa dele, ele vai ficar o resto da vida. Não, mas o fulano, Graça, ele ia me trazer. Aí tem que ir explicando. Então, esse dia a dia ali, de você conseguindo desenvolver uma coisa que realmente cabe para aquele cliente naquele momento, e conseguir explicar para ele que a expectativa dele às vezes está muito fora da realidade, acho que esse é o meu desafio ali no dia a dia de e ao mesmo tempo você tem que aterrizar ele na realidade, na expectativa certa e dando insumos do tamanho dele, né? Exato. Então assim, cara, eu vou ter que te ajudar a chegar lá. Tô entendendo o seu patamar, tem que ser aqui, ó. Vamos nesse quase P, entre P e M aqui, para você chegar no seu GG e explodir, mas vamos lá. Exato. E isso a gente sabe que, óbvio, nem sempre é uma matemática exata de quanto você investe e quanto você vai ter. Claro que você pode investir, às vezes, de forma muito eficiente, ter um resultado muito legal. Mas, em geral, né, não existe mágica. Então, se você investe ali PM, você vai construindo um resultado para chegar no GG. Então, ele também, quanto menor, né, mais demorado. Exato. Também. Então... E aí, nessa época, a gente lidava muito com pequenos e médios empresários, né, quando a gente começou. E aí era mais difícil ainda você ter essa ideia, né? De conseguir aterrissar ele no lugar dele. Geralmente ali. Mais cruz em relação a marketing, né? Exatamente, que não era uma coisa ruim, e eram coisas que a gente realmente acreditava que ia funcionar. Ia lá, mas é doído, né? Eu já tive cliente falando assim pra mim, cliente grande, assim, grande assim, com dinheiro, né? Mas não tão maduro em termos de marketing. Então era um cliente meio médio, assim, em termos de marketing. Ele falava assim, não, Grazi, isso aí vai me levar muito tempo. Eu não quero construir marca, pois isso aí vai me levar muito tempo. Eu quero uma coisa assim, ó, 2 meses. Eu quero daqui a 2 meses. Então vamos fazer isso. Eu sei que eu não vou construir, mas eu quero isso em 2 meses. Aí você fica...
perfeitamente, vamos lá. Tipo, cara, é meio, né, dá uma angústia, porque você tá investindo só numa frente, né, de Sim, conversão imediata. Você não tá ali construindo pra dar porrada em mais tempo, né? exatamente. Tu saber explicar pra esse cara que não tem 2 meses, É. como é que você faz nesse caso aí? É. Não, eu Teu- expliquei pra ele, foi o contrário, eu expliquei pra ele, cara, porque olha, você construiu posicionamento de marca, ele já tinha sido de Aham, PicPay. Então, entendi. assim, do Banco Safra, ele assim, Sim, sim. sabia, ele entendeu tudo que eu falei. Aham, Ele falou, não, perfeitamente. Mas assim, ele ainda falou, mas Grazi, construir marca eu vou levar aí 6 meses, um ano. Eu não quero isso, não. entendi. Ele já sabia, eu nem falei prazo, eu só falei que era construção, posicionamento, Entendi, aquele. entendi. Não, mas isso aí vai me levar 6 meses a um ano, o que aconteceu? Ele entregou, a gente entregou um puta resultado pra ele de conversão, só que era uma conversão desqualificada. Porque a gente chegou numa comunidade muito boa, mas era um influenciador grande para chegar no volume que ele queria. Uhum, Então veio muito lixo. Claro entendi. que para ele, dois caras que ele fechasse ali seria maravilhoso, porque Sim, pagava e muito o que ele investiu nesse influenciador. sim, Porque, né, era um valor alto do ticket. Mas ele viu, tipo, pô, com essa grana que a gente deu nesse cara, tudo bem, valeu super, e a gente seguiu com ele depois. Valeu super, mas pensando aqui de forma mais estratégica, vamos começar a desenvolver uma estratégia editorial no LinkedIn? Vamos sim, fazer um podcast quinzenal, que seja, né? Vamos começar a construir a nossa marca, a nossa, né, ter relevância e autoridade dentro dessa comunidade que a gente quer conectar. sim, Aí, quando eu fizer uma porrada dessa, eu vou ter muito mais consideração da marca para a conversão ser qualificada, chegar em quem a gente precisa e tal. Porque é isso, a gente teve que dar uma porrada maior, um tiro sim, com maior, certeza. enfim, então tem mais dispersão da qualidade, enfim. Mas a gente, o tempo inteiro também isso, né? Você vai ajustando a expectativa, ó, vai ser bom, porque você precisa, no final, fechar com duas pessoas, né? Pra Sim. valer a pena para você. Então, era empréstimo de empresa middle range, tipo 500 milhões ano. Caramba. Empréstimo para empresa. Então, era um valor Com legal. certeza eu ia pagar ali. Então, assim, cara, a gente foi dando, né, ajustando a expectativa, mas é difícil eles entenderem, Sim. assim, né, esse olhar mais estratégico para o marketing, né?